Então, pastor, gostaria de falar um pouquinho sobre descanso hoje. Tem também o cansaço espiritual. O cansaço espiritual, ele vem de nós querermos fazer aquilo que é espiritual apenas na perspectiva material. O cansaço espiritual, ele deriva da nossa falta de comunhão com Deus. E como em todos os outros cansaços, nós começamos a o quê? A não render também, e espiritualmente. Você acredita nisso? Então, eu quero falar para você um pouquinho hoje sobre descanso, quase dizendo que essa é uma palavra, dizer essa palavra é praticamente um milagre, no contexto dos dias modernos, onde ninguém espera que o outro produza menos, em que se ache que o descanso possa significar falta de produtividade. Eu queria ler um texto com vocês em São Mateus, capítulo 11. A partir do verso 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, o texto conhecido este não? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui aparece a palavra descanso. Jesus fala, vem a mim e você vai encontrar descanso. Mas descanso de quê? Né? Se você for ler algum comentarista cristão que trata desse verso, vai dizer o seguinte, olha, as pessoas estavam cansadas dos regulamentos, das exigências, das tradições que os líderes religiosos do tempo deles impunham. Então, indo a Jesus, as pessoas encontravam descanso daquelas tradições, daquilo que era maçante na religião, naquelas exigências, quando as pessoas nunca tinham alcançado o suficiente para merecerem o favor, a bondade de Deus, o perdão. Jesus falou, vem a mim. Bom, essa é uma interpretação muitas vezes clássica dentro do mundo evangélico. Mas Jesus pode estar falando de algo mais? Quando nós somos sobrecarregados pelo pecado e as suas consequências, quando nós carregamos o sentimento de culpa por coisas que nós fizemos e que regulamentos religiosos, até mesmo a lei, e a lei não foi dada para isso, já estudamos isso, nos sentimos incomodados, pesarosos, sofridos pelos nossos pecados e não encontramos uma solução para uma vida feliz, obediente. Jesus fala, vem a mim, aprende de mim, eu sou manso, eu sou humilde, em mim você vai encontrar o perdão, você vai encontrar a vida eterna, em mim você vai encontrar o sentido para a vida, em mim você vai entender o que é viver, e em mim você vai encontrar descanso. Irmãos, eu gostaria de poder traduzir com exemplos o que é muitas vezes a pessoa levar uma vida de cansaço. Alguns de nós podem ter sido muito maltratados na infância, muito maltratados. E quem é maltratado na infância, leva uma vida de cansaço. Quem é explorado emocionalmente na infância, não entende muito bem o que quer dizer a palavra descanso. E Cristo se dispõe a nos dar o descanso, não somente espiritual, nos perdoando, mas também restaurando nossas emoções, renovando o nosso pensamento, curando nossas feridas. E eu quero entrar um pouquinho nesse aspecto. Você e eu talvez tragamos em nossa vida, tenhamos trazido em nossa vida feridas, marcas que não estão resolvidas. E às vezes nos encostamos numa pessoa ou outra, numa pessoa cristã, às vezes, para encontrar nela algum conforto, alguma paz, algum sentido para a nossa vida. Mas muitas vezes o que encontramos é mais exigência, mais cobrança,
e mais estresse. Jesus falou: vinde a mim, você vai encontrar descanso. Como disse Jesus, a paz que transcende todo entendimento. Sabe, existe um salmo lá, no Antigo Testamento, que é muito clássico, um dos mais conhecidos da Bíblia, talvez o mais conhecido, o Salmo 23. Nele, Davi, representando o amor de Jesus, fala também sobre o descanso. Salmo 23, versos 2 e 3, diz assim: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui é o sentido da ovelha, não é? O bom pastor que protege suas ovelhas dos animais ferozes, dos lugares perigosos. E aqui o texto diz assim, a ovelha dizendo: olha, de uma maneira simbólica, o Senhor está me pastoreando, está me cuidando, o Senhor me leva a pastos verdejantes, e o texto hebraico quer dizer isso mesmo: o Senhor me põe para deitar, para descansar, em pastos que são verdejantes. O Senhor não me leva a águas tumultuosas. Se porventura tem águas tumultuosas, o Senhor abre um remansozinho para que eu possa beber água tranquilamente. Veja, é descanso. Religião é, acima de tudo, descanso. Todos nós precisamos descansar. Eu conheço uma pessoa que volta e meia, ela fala assim: olha, as pessoas não dão para mim a idade que eu tenho. Eles sempre me veem com uma pessoa mais jovem. Certamente ela é muito regrada na sua vida. E sabe os períodos de trabalho, de intensa atividade, mas também sabe do descanso. Quanto custa uma noite mal dormida? Você que dorme bem talvez não saiba disso, mas eu sei o que é isso. Normalmente eu não durmo muito bem. E a noite que eu durmo, pior ainda, se é que eu durmo, no outro dia, nas minhas atividades, não consigo render. Porque tão importante quanto a atividade é o descanso. Agora, o descanso não é um período de inatividade. Descanso tem que ver com mudar de atividade, sabia? Você está num empreendimento, numa preocupação, e você para e fica sem fazer nada. Você vai continuar pensando naquele empreendimento. Você está parado. Se, pastor, o senhor escolheu falar de descanso em plena pandemia, quando muitos de nós estamos tendo que ficar em casa, estamos cansados de descansar. Será que estamos descansando? Ou estamos ficando em casa porque não podemos sair? Ou estamos acumulando em casa mais atividades, às vezes mais atividades hoje do que antes da pandemia, face às necessidades, às lutas financeiras. E às vezes ficar em casa, o convívio começa a se tornar desgastante para algumas pessoas. Certamente já não era muito prazeroso. Então, todos precisamos de períodos de descanso. Sabe, nós estamos no sábado, um dia sagrado, Shabbat, substantivo, que quer dizer cessação. A maneira intensa do Shabbat, que tem que ver com, porque você tem o substantivo e você tem o verbo, Então, você tem a cessação e você tem o ato de cessar, Então, mas quando a Bíblia fala do sábado, que quer dizer cessar ou cessação, não quer dizer que você vai agora ficar em inatividade. Você vai cessar uma atividade que você tem para ganhar o pão de cada dia, sustentar a família, do seu trabalho, das suas atividades, daquilo que é o seu interesse normal e corriqueiro, para a atividade espiritual, para Deus e para o próximo. E quando você cessa uma atividade e começa outra, é quando você descansa. Não é o estado de inatividade que nos traz o descanso, especialmente se ele for forçado. Dois personagens bíblicos mostram um pouquinho sobre essa questão de mudar de atividade e do descanso espiritual também. Vocês conhecem a história de Maria e Marta. Sabe, Jesus gostava de visitar aquele lar em Betânia.
ali Jesus encontrava descanso. Você lê a Ellen White sobre isso, você vai ver. Você vai ler sobre isso no livro Deserto das Nações. Que Jesus ia para aquela casa de Maria, Marta e Lázaro, aqueles irmãos ali que eram órfãos, e ali Jesus era bem recebido, bem tratado com carinho, e ele descansava ali. Mas um dia ele estava naquela casa e Marta se incomodou. Ela falou: olha, Jesus, vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou aqui cuidando da casa, dos afazeres, para ser uma boa anfitriã e tal. E a Maria fica aí só, sentada perto do senhor, ouvindo o que o senhor tem para dizer. E eu estou aqui lidando, não para um minuto. O que foi que Jesus falou? Pô, Marta, você anda ansiosa, preocupada com tantas coisas? Uma coisa só é importante, ou a mais importante. Maria escolheu ela, que era estar junto com o Mestre e aprender de Jesus. Às vezes nós temos uma atividade que é muito ruidosa e que pouco ou nada produz. Só faz barulho, mas não produz nada. É um texto de Ellen White que ela fala assim, que aqueles que mais descansam no Senhor são os que mais produzem. Ué, não é uma contradição aí? O que descansa é o que mais produz. Isso é óbvio nas coisas. Faça uma atividade você estando descansado. Depois passa o dia correndo para lá e para cá, passa a noite mal dormida e vai fazer aquela mesma atividade, produzir aquela mesma coisa. Você talvez vai levar o dobro do tempo e não vai ficar com a mesma qualidade. Assim também é nas questões espirituais. Vocês sabem que mesmo as pessoas que lidam com coisas espirituais precisam aprender a descansar? Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 6. Jesus havia mandado os seus discípulos a evangelizar como missionários, e eles foram animados em duplas, fazendo tudo o que podia, mas eles cometeram alguns equívocos aqui e ali, e eles tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus após o trabalho. Em São Marcos capítulo 6, verso 31, diz assim: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus convida os seus discípulos para ir à região de Betsaida, um lugar mais distante, onde eles pudessem com tranquilidade conversar, trocar informações, contar da realidade do ministério, do engrandecimento do reino de Deus aqui nesta terra. Mas Jesus falou para eles assim: ó, vamos à parte, há uma multidão muito grande, há muita gente aqui, vamos tirar um tempinho só para nós. Vejam, eram pessoas que lidavam com coisas espirituais, mas tiraram um tempinho para descansar. Algumas pessoas se sentem culpadas quando deixam de fazer algumas atividades e tiram tempo para descansar. E existem pessoas envolvidas em atividades espirituais que elas se cansam e se dão muito mais nas atividades espirituais do que propriamente em suas atividades corriqueiras. Quantos líderes da igreja eu conheci que, envolvidos com as atividades da igreja, me dizem assim: pastor, olha, eu tenho minha empresa, tenho minha firma, eu trabalho 6 dias lá. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor: o meu sábado como líder da igreja, no final do dia eu estou mais cansado de tudo que eu tive que fazer no sábado, na igreja e pela igreja, do que o que eu me cansei e me estressei durante a semana inteira na minha empresa. Mesmo pessoas que lidam com atividades espirituais precisam tirar um momento para descanso. Agora, tirar um momento para o descanso no que tem que ver com as atividades espirituais é momento para comunhão com Deus. Jesus tirava tempo para orar. Jesus tirou tempo para dedicar aos seus discípulos. Você tem tirado tempo para descansar? E aí eu falaria para você do descanso espiritual. Você encontrou descanso espiritual em sua vida? Você entendeu que a salvação é pela fé, motivada pela graça divina? Você entende que Deus te ama, te aceita,
te respeita e cuida de você. Não tem um texto do apóstolo Paulo que ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem alguns textos de Jesus que ele compara aos pássaros, compara ao lírio do campo, né? Ele fala assim: olha, o pássaro não semeia e nem tece, Deus alimenta. O lírio do campo, nem Salomão se vestiu tão bonito. Uma ocasião Jesus fala assim: não cai um pardal do céu sem que Deus saiba. Não é assim? E ele fala: Deus tem cuidado de vocês, por isso vocês não devem se preocupar com o dia de amanhã. O que nos desgasta mais do que a preocupação? São filhos, são situações do trabalho, insegurança, desemprego, pandemia. Você aprendeu a descansar espiritualmente, descansar em Deus, entregar a sua vida nas mãos do Senhor e entender que Ele está dirigindo e vai dirigir pelo caminho melhor. Você não precisa se desgastar, sofrer, viver em ansiedade, angústia, depressão. Você pode descansar, encontrar repouso espiritual em Deus. Ao você vir aqui para a igreja, abrir alguns momentos a palavra de Deus, estudar, cantar alguns hinos, ouvir a pregação, isso é para o teu descanso espiritual. E é para o meu também. Você tem segurança, você tem confiança em Deus, você vive em paz. Nesse mundo em que todos querem que a gente produza, há um Deus que fala assim: ó, vinde a um lugar à parte, vamos repousar ali. Eu acho que isso é um milagre divino. Quando se fala profissionalmente, por exemplo, é que é difícil a gente declinar, contar coisas aqui. Mas eu trabalho desde a mais tenra idade. E em alguns momentos trabalhei no pesado, 12, 13, 14 anos. Tinha vezes que eu não conseguia, às vezes, ficar em pé, sabe? Não conseguia ficar em pé, cansaço, esperando que alguém que era próximo a mim naquele trabalho pudesse dizer assim: garoto, descansa um pouquinho aí. Não senta não, porque se você sentar, você não vai conseguir trabalhar mais. De onde herdaram esse tipo de atitude? De desrespeito ao funcionamento biológico, emocional, mental das pessoas? Jesus disse para os seus discípulos assim: ó, vem à parte, vem para um lugar deserto, vamos repousar, vamos descansar, vamos ficar só nós ali, vamos conversar um pouco. É isso que Deus quer com você. O último texto que eu quero ler nesta manhã, nesse final de manhã aqui, está em Hebreus. É um texto teologicamente mais complexo, mas também fala do descanso. Hebreus capítulo, o final do capítulo 3 e o capítulo 4 vão falar do descanso, do povo de Israel que estava numa trajetória e que precisava ter descansado em Canaã. Vai aparecer a palavra aí sábado, o repouso, o sétimo dia, né? E daquilo que o sábado representa, o descanso, né? E também do descanso espiritual. Vamos pensar um pouquinho sobre isto. Hebreus capítulo 4, verso 3: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim, do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Verso 5, outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Agora vamos ler a partir do verso 8. Hebreus 4:8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A entrada do povo de Israel que saía do cativeiro Egito na terra de Canaã era um simbolismo do repouso que todo crente deve ter.
Mas a geração que saiu lá do Egito, apenas 2 pessoas entraram em Canaã. A maior parte, quase que a totalidade, não entrou, incluindo líderes. E quando você vai estudar a história do Êxodo, o que você percebe? Até quando você lê a primeira vez, você lê até de uma maneira mais simples, né? Quando você lê pela 10ª, pela 11ª, pela 20ª vez, chega a cansar o cansaço espiritual deles. Era constantemente murmurando contra Moisés, a sua liderança, lembrando o Egito, como se no Egito eles tinham grande coisa, né? Eram escravos, mal tinham o que comer e tinham saudade dos pepinos e dos melões. Talvez na parte final de algumas chibatadas também. Eles, quando começaram o Êxodo, não aprenderam a descansar naquele que os libertava. E os estava levando para a terra do descanso, para Canaã, a terra que era deles. Uma coisa é viver de aluguel, outra coisa é viver na casa que é da gente. Você já percebeu isso, né? Então, porque é da gente não tem descanso. É da gente, por mais simples que seja. Aqueles que não descansaram na trajetória do Êxodo, não entraram no descanso. Deus que descansou no 7º dia e que prometeu a vinda do menino que iria esmagar a cabeça da serpente, Deus que descansou, disse para aqueles rebeldes e murmuradores que eles não iriam descansar, que eles não iriam entrar na terra prometida. Vagueariam 40 anos no deserto, mas não iriam entrar na terra do descanso. O simbolismo é muito claro. Não aprenderam a descansar em Deus no Êxodo, não entrar no Canaã, não entrar no descanso da terra de Canaã. Paulo então fala da fé. Fala, porque nós acreditamos que Paulo escreveu esse sermão de Hebreus aqui. Então Paulo fala, olha, nós podemos entrar nesse descanso. O descanso que eles não experimentaram. Então você e eu, ao aceitarmos Jesus, entramos no descanso espiritual. Encontramos o sentido para a nossa vida, a certeza da vida eterna. O sábado, como um dia de cessação, um dia de descanso, é uma lembrança da criação, do Deus Criador, que descansou no 7º dia e deixou o exemplo para o homem, dizendo, olha, no 7º dia o tempo não é seu, é meu, vamos nos relacionar. É dia de você descansar dessas coisas e ter uma atividade espiritual mais intensa, porque não é inatividade, mas é mudança de atividade. Deus que descansou e deu o sábado para nós descansarmos, nós podemos, a cada 6 dias da semana, no 7º dia, pensarmos e entendermos o que é descansar em Deus, o que era o repouso espiritual, porque o sábado nos propicia isso. Mas veja, assim como o povo de Israel saiu do Egito, dirigindo-se a Canaã, a terra do descanso deles, que era deles, onde poderiam adorar com liberdade o Deus deles, Deus verdadeiro. Aquilo ali é uma representação também nossa, porque nós também estamos indo para uma Canaã, mas para Canaã celestial. E se a nossa conduta não for de descanso espiritual aqui, e imitarmos a maneira como o povo hebreu agiu no êxodo deles, nós corremos o risco de quê? Não entrar no descanso. E alguns de nós, conhecendo a fé cristã, a Bíblia Sagrada, por não entendermos o que é salvação e acharmos que ela é derivada de nossos méritos, podemos, mesmo estando numa igreja, nunca termos entrado no descanso. Mas como eu e você entramos no descanso, então? Falando em termos espirituais, que é o mais importante e é para isso que estamos aqui. Quando você e eu lemos a palavra de Deus, quando você e eu oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, as nossas atividades espirituais fluem naturalmente e não nos cansam. O cansaço espiritual nada mais, nada menos é do que o distanciamento de Deus. Então, quanto mais distante você está de Deus, quanto menos você ora, quanto menos você lê a Bíblia, mais enfadonho, cansativo são os serviços para Deus. Desde o culto
até alguma atividade missionária. Até enfrentar os problemas da vida. Como eu poderia dizer para você, testemunhar para você, nos momentos difíceis que passei em minha vida, em que eu abri a palavra de Deus e bastou ler um verso da Bíblia e eu já encontrei um rumo para aquele assunto, um norte para a minha vida e para aquele aspecto da minha vida. Descansei. Quantas vezes angustiado, oprimido, abri a palavra de Deus e encontrei nela, a despeito das circunstâncias, segurança para agir e para viver. Eu me pergunto muitas vezes, depois de tantos anos de fé e de ministério, como uma pessoa pode enfrentar os problemas desta vida, desta cidade, por exemplo, e não fazer uma oração? Como que ela enfrenta as perplexidades, as perdas, os prejuízos, sozinha, sem buscar em Deus o repouso, o descanso e a orientação? Então o pastor quer ser incisivo ainda nessas últimas palavras. Quer dizer para você, encontre o horário do seu descanso. Encontre o descanso no seu horário, no seu tempo de vida. Por favor, tenha comunhão com Cristo. Pare, respire, reflita, comungue com Deus, mude de atividade. Você não precisa morrer mais cedo. Você não precisa tratar as pessoas de uma maneira equivocada porque você está estressado, cansado. Você não precisa ser um fardo para a sua família, um fardo para o seu patrão ou para o seu empregado que não aguenta mais tantas ameaças que você faz. É preciso que nós confiemos em Deus. Nós aprendamos a descansar nele. Nós não conseguimos entender, discernir todas as situações da nossa vida, mas nós podemos saber que quem está conosco é maior do que aqueles que estão contra nós. Meu querido, por favor, eu lhe peço, quase lhe imploro, descanse em Deus, tenha paz em Deus, encontre esse repouso em Cristo, e você vai exalar vida espiritual, saúde, alegria, força. Você vai levantar aqueles que estão prostrados nesta vida, de tantas cobranças dos outros, de si mesmo, e que a própria vida impõe. Você tem aprendido a repousar, a descansar. Você tem tido paz na sua vida. Que o Senhor Jesus esteja no teu coração. Que você atenda ao convite que Ele fez. Ele falou, vinde a mim. É só nele que encontramos compreensão, descanso, paz para a nossa vida. Por que não vamos atender esse convite? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansou, estressou, é o pecado, é a vida. Por favor, você não precisa continuar assim. Não precisa viver em estresse, se consumindo, se derretendo, se acabando dia após dia. Em Cristo Jesus, você e eu somos mais do que vencedores. Amém. Por isto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meus queridos irmãos, vamos levantar para fazermos uma oração?
Nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque em Cristo Jesus encontramos descanso para a nossa alma. Encontramos paz e segurança para viver. E podemos pensar também que quando Jesus voltar teremos uma vida de harmonia, de alegria, onde não teremos mais cansaço físico, mental, emocional e estaremos em paz cotidianamente, perenamente, de forma espiritual. Por favor, Senhor Deus, ajuda-nos a crermos mais em Ti, a buscarmos o Senhor mais em oração, a aprendermos a encontrar repouso e descanso para a nossa alma. E assim, Senhor, desta maneira, revigorados fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, possamos ser mais úteis para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para a nossa família, no nosso trabalho, mas principalmente, Senhor Deus, mais útil para o engrandecimento do Teu reino aqui nesta terra. Ensina-nos a descansar, assim como motiva-nos nas atividades que são necessárias nesta vida, Senhor. Mostra-nos o equilíbrio. Te pedimos em nome de Jesus.